Caríssimos amigos, irmãos de todas as religiões, companheiros desta jornada terrestre, repito, é com grande satisfação que me dirijo aos nossos queridos amigos, procurando oferecer, segundo a mensagem do Mestre Jesus, a nossa palavra, sempre de ânimo, de conforto, de esperança e de fé. É muito bom refletirmos sobre a vida, o que nós estamos fazendo aqui neste planeta azul, a oportunidade que temos para a nossa existência e aquilo que nós possamos fazer de bom em favor da nossa evolução espiritual. Quando nós falamos em evolução espiritual, é claro que outros irmãos de outras crenças entendem como salvação. Salvar-se significa escaparmos ou vencermos as atribulações, os defeitos, os vícios, e nos auto-iluminarmos. Não significa que alguém vai nos pinçar da terra e levar para o céu. Não. Mas nós faremos essa escada, degrau a degrau, até alcançarmos patamares mais altos. E em estando nas alturas, podemos e poderemos vislumbrar um horizonte mais feliz. Então, o que nos leva a isto? Algo que Jesus nos ensinou, o amor. E é pensando no amor que nós vamos hoje nos reportar a uma pergunta que nos foi feita, está no nosso livro Por quê? Que ela vem assim, simplesmente, por que amamos? É interessante refletirmos sobre isso. Por que amamos? A doutrina espírita nos fala que o amor é o mais sublime dos sentimentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, tem uma mensagem de Fenelon que nos fala assim, apenas uma parte da mensagem. O amor é a essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Então, apenas uma parte da mensagem de Fenelon para que a gente possa refletir. Há um filme que o título era Os Brutos Também Amam. É verdade. Por mais brutos que sejamos, por mais violentos, nós temos uma pessoa a quem protegemos e nos apegamos com determinado amor a certas coisas. Então, isso já é a centelha, o germe do amor que vai crescendo no nosso íntimo. É assim que nós vamos analisando. Se nós lembrarmos dos animais, a galinha, por exemplo, se ela estiver num terreiro cujo espaço seja grande, considerável, e de repente uma chuva pesada, uma tempestade, se os pintainhos estiverem espalhados e ela não tiver um lugar para se abrigar, ela desesperadamente chama seus pintainhos, abre as asas, coloca-os sobre as asas e fica ali.
por mais que chova, até mesmo o granizo, ela fica ali, até que passe a tempestade. Então eu diria, mas ela também ama? Ela age por instinto, que no decorrer dos séculos, dos milênios da sua evolução, vai se tornando amor. É assim que ocorre com todos nós. Um dia nós agimos apenas por instintos, lá nos seres inferiores. E hoje nós já temos em nós a manifestação do amor. O espírito Lázaro diz que, no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruídos e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Então, não o amor no sentido vulgar, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e as revelações sobre-humanas. Então vejamos também nas palavras de Lázaro, que é um dos espíritos que nos trouxeram informações sobre a codificação, na codificação. Aí nós vamos analisando, queridos amigos, irmãos, quando se fala da doutrina espírita, que os preconceitos de muitos, então a gente só lembra aqui que a doutrina espírita não vem fazer nada além de relembrar a mensagem do nosso Mestre Jesus Cristo, que é enfatizar o amor, destacar essa virtude sublime, para que nós possamos ir, à medida das nossas condições, avançando nesta caminhada. E um dia nós poderemos estar num patamar de confraternização amorosa com aqueles que também já fizeram este caminho. Mas para que nós cheguemos a este ponto, há uma condição. É lembrarmos que abaixo de nós existem aqueles que necessitam das nossas mãos, do nosso amparo, da nossa proteção. É assim que nós vamos crescendo, é assim que nós vamos evoluindo. Então, quando nós falamos do amor, nós lembramos de Jesus, porque foi Ele que, com a maior ênfase, Ele não inventou esta palavra amor. Ela já vem dos idos da humanidade. Ele apenas a utilizou como a virtude divina, que é indispensável para a nossa purificação espiritual. Quando alguém lhe pergunta qual é o maior mandamento da lei, ele responde com duas questões, duas respostas. O primeiro, o maior mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. Este é o primeiro e maior mandamento. Mas há um segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele arremata dizendo: toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. É a exaltação do amor à nossa vida. Aí nós poderíamos, aqui com os nossos botões, perguntar: o que é o amor? Como é que é isto?
Nós amamos a todos da mesma forma? Não. No estágio que nós estamos, nós amamos, porém de forma diferentes em cada caso. O amor paternal, o amor filial, o amor fraternal, o amor conjugal, são formas diferentes. Nós muitas vezes, e eu posso dizer isso pensando por mim, temos muitos amigos e falamos isso. Eu tenho muitos amigos, mas aí vem a questão. Eu amo a todos da mesma forma? Não. Eu tenho amigos que apenas conversamos esporadicamente. Eu tenho amigos com os quais trabalhamos nas nossas empresas, nos nossos escritórios, na nossa lavoura. Eu tenho amigos com os quais caminhamos nos nossos ideais políticos, religiosos. E temos amigos aos quais nós confiamos como confidentes. Porque ser amigo não significa confiar absolutamente, mas há aqueles em quais nós confiamos, aqueles que quando nós temos um probleminha qualquer, nós vamos a eles. Olha, me aconteceu isso, você pode me ajudar? Pode me orientar? Qual é a sua opinião acerca dessa questão? E nós fazemos então essas confidências, porque sabemos que ele não vai revelar aquilo que nós confiamos para outras pessoas. Esses são, eu poderia dizer aqui, os amigos especiais, que fazem parte da nossa vida ativamente. Eu tenho saudade de fulano, de fulana. E muitas vezes assim, estou com saudade, e no meu caso homem, saudade de fulana de tal. Alguém diz, o que está acontecendo? Saudades. Uma mulher, estou com saudade de fulano. Não há maldade alguma nisso. Isso é sentimento de amizade. E nós haveremos de entender que para o amor não há discriminação de sexos. Para a amizade, nós não somos amigos só dos iguais ou dos semelhantes. Somos amigos de todos aqueles com quais nós nos empatizamos, porque eles representam parte de nós. É sentarmos para o almoço, para o jantar, e lembrarmos de determinada pessoa. Que bom se estivesse aqui. Isso é amizade, isso é amor. Porque eu vejo a palavra amizade na conjugação de amor com intimidade. E Jesus nos ensina a amar. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então é um amor sem querer escravizar, sem segundas intenções, sem fugir dos padrões éticos e morais. Isto é amor. E assim nós vamos refletindo na mensagem do Mestre Jesus.
respondendo às questões que formulamos a nós mesmos. Por que amamos? Poderíamos resumir: porque somos filhos de Deus. Porque Deus nos criou para o amor. Ao desencarnarmos, nós não levaremos desta terra absolutamente nada que seja material. Absolutamente nada. Mas levaremos o que tem cunho espiritual, as essências do bem que realizamos e o sofrimento do mal que nós fizemos. O que vai nos fazer feliz após a morte para uns, a desencarnação para nós espíritas, que quem desencarna não morre, apenas seus restos mortais se decompõem, voltam ao ambiente natural, não se acabam. E nós que somos espíritos, seres inteligentes, voltamos para a casa do Pai, que é a espiritualidade, que de certa forma é aqui mesmo, porque a casa do Pai é o universo. Então, o que nós levaremos? O que fizemos de bom e o que fizemos de mal. Esses também não desgrudam de nós enquanto nós não fizermos a purificação, utilizando para eliminá-los o único detergente que Jesus nos receitou, cujo título é amor. Então, é amando que nós nos salvaremos, entre aspas, ou nos auto-iluminemos, segundo a doutrina espírita. Jesus nos dá a receita. Nós vamos ao médico, ele analisa a nossa enfermidade, pega o receituário e diz: você vai fazer uso deste medicamento. Nós pegamos o receituário, saímos à rua, vamos à farmácia, ou então pensamos: esse médico não está com nada, não vou tomar o remédio, continuarei enfermo. Assim é a receita que Jesus nos deixou, a receita do amor. Ou faremos uso desta receita, ou morreremos pela enfermidade que carregamos em nós. Por isso, queridos amigos, irmãos, creio que a nossa palavra não tem limite de religião. Ontem eu vi uma mensagem de um frei chamado Frei Luiz. Ele diz o seguinte, eu não tenho aqui anotado, mas ele diz o seguinte, que me parece até que tenho, mas ele diz, está aqui. Ele diz o seguinte, ele é um Frei Luiz. O Espiritismo não é uma religião, e sim um agrupamento de irmãos que fazem do amor sua bandeira de verdade, que fazem da caridade o único caminho e que amam a todos sem distinção. Queridos amigos e irmãos, esta é uma mensagem, um entendimento de um frei. O frei é um grau na hierarquia católica. E ele vê desta forma a doutrina espírita.
Nós, quando ele fala que a doutrina espírita ou o espiritismo não é uma religião, até concordamos com ele. Quando se pensa em religião com teologia da forma que foi colocada, com seus rituais, com a hierarquia sacerdotal, com o uso de utensílios, de sacramentos, nada disso. A doutrina espírita não tem absolutamente nada disso. Logo, poderíamos dizer, não é uma religião convencional. A palavra religião significa a união. Não é aquele feixe de hierarquia e o que seja que as religiões adotam. Não, mas é a união de pensamento. Aqueles que convergem com os mesmos procedimentos. Então, por isso, nós damos razão, em parte, ao Frei, quando ele fala de religião. No mais, ele traduz exatamente o que é a doutrina espírita, o que se propõe aos seus seguidores, sem discriminar ninguém, sem distinguir nada, apenas amando e seguindo. Queridos amigos, irmãos, que nós possamos refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e vamos eliminando os nossos defeitinhos, defeitos, ou fazendo aqui no aumentativo defeitões. Nem consultei o dicionário para ver se existe o termo defeitões, mas que vamos analisando em nós aquilo que ainda nos perturba, que ainda faz com que não levantemos voos mais altos, e vamos, mesmo aos poucos, avançando neste caminho que nos leva à seara do amor que o nosso Mestre Jesus veio colocar para todos nós. Que Jesus, nosso Mestre, esteja conosco, que Deus nos ampare. Toda a felicidade a cada um dos irmãos. Muita paz.